Saudações, minha gente! Nosso assunto de hoje é o caso da rabeca entre os ticuna, também conhecido como os maguta. Vamos ouvir aqui hoje em duas partes, né? Esse episódio, sempre a partir de alguns fonogramas que compõem a coleção de documentos sonoros do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Neste episódio de hoje, que será subdividido em duas partes, né? No mês de novembro, mês de dezembro, vamos ouvir juntos e pensar um pouco sobre essas gravações de rabeca que foram feitas no início dos anos 2000 e foram editadas pelos antropólogos Edmundo Pereira e Gustavo Pacheco para o CD duplo intitulado Cantos Ticuna, lançado em 2009. Eita, que lá se vão quase 15 anos! Serão apresentados aqui apenas alguns pequenos fragmentos resultantes do projeto de registro etnomusicológico Ticuna, que, para muito além da música de rabeca, claro, conseguiu realizar cerca de 13 horas de gravações com variadas expressões sonoras de alguns indígenas na região do Alto Solimões, lá no estado do Amazonas, junto às fronteiras do Brasil com a Colômbia e com o Peru. Na época dessas viagens ao norte do Brasil, a produção do CD duplo foi patrocinado pela Petrobras. Que saudade dos tempos pungentes de patrocínios culturais da Petrobras, hein, minha gente? E a realização do projeto desse referido álbum duplo só foi possível a partir da parceria entre o Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento e o Conselho Geral da Tribo Ticuna, o CGTT, fundado no início da década de 1980, em meio aos conflitos de terra naquela região, em torno do município de Benjamin Constant, no Amazonas. Município onde, aliás, funciona desde a década de 1990 o Museu Maguta, que também abriga o acervo completo dessa coleção de arquivos sonoros que aqui vamos acessar juntos. Roda a vinheta! Saudações, minha gente! Sejam bem-vindos à websérie Memória da Rabeca Brasileira. Eu sou o rabequeiro Caio Padilha e convido vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube e me seguirem também no Instagram a partir do perfil Fotos de Padilha. Vamos que vamos! Tá. Antes de ouvir a rabequinha que tanto queremos ouvir na primeira parte deste episódio, vamos falar um pouco sobre o contexto maguta, ticuna, especialmente para aqueles que não fazem a menor ideia sobre quais povos indígenas nós estamos falando. Os territórios ticuna circunscrevem mais de 35 mil pessoas, em mais de 150 aldeias, divididas em unidades clânicas ou diferentes nações designadas com nomes de espécies animais e vegetais. Trata-se de povos que se tornaram predominantemente ribeirinhos a partir do século XVIII, como resultado de disputas territoriais e muitas outras situações históricas de imigração transnacional que se sucederam entre as fronteiras do Brasil, Peru e Colômbia. Especula-se que o contato dos ticuna ou maguta com as rabecas começou a se dar na virada do século XIX para o século XX e teria se intensificado a partir dos contextos de escravização indígena durante o período de exploração econômica da borracha nos seringais amazônicos. Nesse sentido, reparem que a rabeca teria começado a ser, digamos, assimilada entre aquelas culturas junto com a chegada de outros novos instrumentos não indígenas, tais como violões, também sanfonas e pandeiros. Instrumentos que predominantemente passaram a ser associados aos repertórios de bailes festivos, para dançar e beber ao som de valsas, xotes, mazurcas e polcas, ou seja, gêneros comumente identificados como música de branco.
Bem, pelo menos esse é o enquadramento geral, que afinal acaba balizando a escuta que faremos aqui das faixas 1, 2 e 3 contidas no CD 2 do álbum Cantos Ticuna, ou Cantos Maguta, traduzido como Maguta Aru Wiaegu. São faixas musicais em que se apresentam os sons friccionados pelo rabequeiro já falecido Leonildo Clemente Lima. Ele produziu esses sons aí, essas sonoridades, para essa gravação que ocorreu no início dos anos 2000. Bem, era uma época em que, mesmo em diversos contextos racistas, vamos dizer assim, podia-se dançar bailes em que a rabequinha ticuna, também chamada de oré, né, na língua local, circulava com os grupos musicais em que Leonildo participava, né? Mas nos anos 2000 ele já estava meio idoso. Mas quando ele era jovem, ele cantava e tocava acompanhado por violão, cavaquinho, percussão, com sua rabeca, né? Especialmente entre os anos 50 e anos 60, animando casamentos e festas da região. Vamos então ouvir e depois comentar um pouco essa primeira faixa do disco 2, que está intitulada lá com o nome de Mazurca. Solta o som da rabeca aí. Apesar de Leonildo Rabequeiro estar praticamente 20 anos sem tocar, quando gravou esse fonograma, ele conseguiu mostrar um pouco de suas habilidades numa rabeca que nem era sua, né? Eram os antropólogos ali que estavam levando uma rabeca e por acaso descobriram que podiam gravar ele ali. Então esse instrumento foi emprestado para ele naquele momento da gravação pelo antropólogo Gustavo Pacheco, que estava lá com Edmundo Pereira, né? Então o Gustavo Pacheco era rabequeiro também. Inclusive ele tem trabalhos bem bacanas sobre rabecas do mestre Mané Pitunga, na Zona da Mata Pernambucana, enfim. Mas isso é papo para outro episódio. Outra informação que aparece no encarte do CD é que lá se especula que provavelmente a maioria das rabecas entre os ticuna eram tradicionalmente feitas de cedro e com tampo de pinho. E também que os arcos eram geralmente encordoados com linhas de pescar. Bem, sobre esse detalhe de pesca e tal, fica até bacana citar a curiosidade de que a palavra maguta, né, que designa esse povo, também significaria gente pescada no rio, no sentido de que o mito de origem dos maguta conta sobre um herói mítico chamado Ioi, irmão de Ipi, que pescou peixes com iscas de macaxeira e que posteriormente esses peixes teriam virado gente, né? Tinha se tornado justamente esse povo ticuna, né? Então vamos agora ouvir a segunda faixa do disco, nesse álbum duplo, no disco 2, né? Essa faixa 2 do disco 2 apresenta outra música tocada na rabeca, que está intitulada como Hino de Santa Cruz, e foi gravada pelo Leonildo lá na aldeia de Lauro Sodré. Solta o som aí.
Santa Cruz, né? A luta vem, passa, que deixa de manar. Eu crio rescrito e até a salvação. Reino contra reino, nação contra nação. A filho contra pai, que irmão contra irmão. Assim, eu toco. Bem, vamos também compartilhar com vocês alguns comentários a partir dessa faixa. Indica-se no encarte do álbum que, de maneira geral, a rabeca animava os bailes ou poderia também tocar certos repertórios religiosos. Entretanto, a música de rabeca não participaria do principal ritual indígena naquela região, chamado Woreku, que é traduzido para os estrangeiros como Festa de Moça Nova. Bem, seria essa uma festa que, desde a década de 1970, vinha sendo retomada com maior ênfase de representação identitária da cultura ticuna. Por isso é que os sons da rabeca, gravados para o referido CD duplo, acabam por ocupar um lugar secundário, né, como se fosse um lado B do álbum, digamos assim. Porque, afinal, a rabeca indiciaria mais o contato indígena com os brancos do que, digamos, a verdadeira cultura ticuna, apresentada com mais legitimidade no lado A do álbum, ou seja, no disco 1 do álbum duplo. Bem, pode-se especular, portanto, que neste projeto fonográfico o som da rabeca, no limite, não seria considerado como algo genuinamente ticuna, porque afinal a rabeca jamais poderia ser tocada ou ouvida na aldeia do passado que estava sendo idealizada pelos agentes envolvidos na produção de identidade sonora, digamos, mais purista, da parte 1 do álbum, né? Nesse sentido, o CD1 apresenta um certo enquadramento idealizado do passado, que estava reservando o lugar do arquivo sonoro das rabecas para o CD2, que, aliás, ao contrário do CD1, não se encontra disponível no YouTube, por exemplo. E diante desse enquadramento inicial das representações sonoras da rabeca e representações identitárias dos ticuna ou maguta, vamos sugerir aqui algumas possibilidades críticas para escutar a rabeca de Leonildo entre os ticuna. Sob efeito das reflexões de Diana Taylor em seu trabalho intitulado O Arquivo e o Repertório, Performance e Memória Cultural nas Américas, começamos a nos interessar sobre como os arquivos sonoros e os repertórios de rabequeiros se combinam para fazer reivindicações políticas ou alcançar uma maior profundidade sobre as representações da cultura indígena no Estado Nacional Brasileiro. Ou seja, passamos a considerar a possibilidade de que as expressões sonoras pós-coloniais possam, através da rabeca, sugerir novos sensos de identidade que, ao final e ao cabo, contestam certos enredos sobre o que é ser ticuna no Brasil, por exemplo. Vejamos, no contato intercultural que a rabeca representa entre os indígenas e a chamada cultura branca, devemos desconfiar da ideia de que os ticuna estariam apenas se adaptando passivamente aos novos sistemas culturais impostos, pois eles estariam, na verdade, também formando seus novos sistemas de interpretação, de interação com o mundo, no qual a música de rabeca, afinal, começava a participar da vida desses indígenas desde o final do século XIX. Já no século XXI, as performances sonoras incorporadas por um rabequeiro ticuna, tal como Leonildo Clemente, poderiam estar atualizando certas trajetórias musicais que já vinham sendo rastreadas para mapear a memória cultural ticuna e seus respectivos modelos de identidade. Entretanto, digamos que nem sempre as coisas que estariam sendo contestadas pelos ticuna ficam assim decifráveis para a gente numa primeira escuta sonora da rabeca. Isso porque sempre há no arquivo sonoro uma história de intraduzibilidade, pelo fato da performance do rabequeiro, na verdade, suscitar muitas camadas de comunicação, né, com interconexões profundas entre diversos sistemas de comunicação e inteligibilidade que nem sempre a gente pode codificar na nossa cultura, né?
por não termos o instrumental cultural necessário para decodificar isso. Seja como for, a nossa intenção ao longo deste episódio seria entender como as fricções sonoras da rabeca, que estava sendo gravada, podem produzir assonâncias e dissonâncias entre esses sistemas de discursividade e performance que idealizam um certo passado ticuna, que afinal estava em disputa naquela arena pública desde os anos 2000. Mas enfim, o que acontece nas escutas mais apressadas é que muitas vezes, para tentar resolver essas coisas que ficam indecifráveis para a gente, na performance gravada, né, para o arquivo sonoro, simplesmente dizemos que o rabequeiro ticuna esteve reproduzindo a melodia de uma mazurca ou de um hino religioso qualquer, já conhecido, e às vezes rapidamente a gente atribui aquela expressão musical a uma cultura branca. Mas me parece que essa seria uma afirmação muito superficial diante da complexidade dos dramas pessoais envolvidos na expressão sonora de alguém cuja existência estava sempre sendo ameaçada pelo racismo, por exemplo, né? Então os ticuna têm uma lembrança muito forte, né, de situações extremas, vamos dizer assim, de violência, especialmente ali no final dos anos 80, simplesmente por serem indígenas, né, em zonas de conflito étnico, como é aquela zona lá em que eles estão inseridos. Então essa situação toda implica em dizer que um rabequeiro como esse, por exemplo, está sempre em crise pessoal, né? Uma crise pessoal muito forte diante do mundo social, de ter lugar no mundo, etc. Então, a primeira coisa, quando a gente escuta esse tipo de repertório, é evitar uma explicação calcada na ideia de redução, de perda ou substituição da verdadeira musicalidade ticuna através da rabeca. Porque por essa via de explicação, a nossa escuta de rabeca no CD2, né, que a gente está ouvindo aqui, estaria assim idealizando a expressão do rabequeiro Leonildo Clemente de maneira muito constritiva, muito restrita. Ou seja, no sentido de uma musicalidade que está restrita ao mundo dos brancos, como se ele estivesse só copiando as melodias do mundo dos brancos, né? Melodias como a mazurca, como as valsas, como os hinos religiosos. Mas, na verdade, o som da rabeca acabou ficando fora dessa idealização desse passado autêntico, vamos dizer assim, da cultura indígena, né? Que estava sendo ali sonoramente representada nesses álbuns. Mas a gente lembra que, mesmo ao reproduzir uma melodia do chamado repertório branco, vamos chamar assim, pode ser que Leonildo estivesse ativando, naquele momento, uma estratégia política para continuar a ser essencialmente ticuna, né? Ou seja, ser ticuna em novos tempos de tensão intercultural, especialmente desde o último quarto do século XX, né? Nas disputas em torno da Constituição de 1988 no Brasil, por exemplo. Claro que pode-se pensar na mazurca ou no hino de Santa Cruz como dois exemplos de cópia musical da cultura branca, né? Sendo tocadas em outra cultura indígena e tal. Mas também podemos pensar na expressão do rabequeiro ticuna não como uma mímese, uma mera mímese, mas como uma reativação de certas economias específicas de interação com outras culturas, né, que estavam subalternizando os indígenas. Mas será que essas nuances do repertório performado por Leonildo podem ser capturadas no arquivo sonoro? Será que isso fica claro quando a gente escuta essas rabecas, ou essa rabeca entre os ticuna? Bem, a própria estratégia de aprender a tocar na rabeca uma certa música considerada não ticuna, né, como o hino de Santa Cruz, e a estratégia de apresentá-la naquele ritual de gravação, né, fonográfica, no projeto que os antropólogos estavam fazendo lá, pode talvez indicar uma maneira do rabequeiro ticuna continuar a reproduzir
a si mesmo, né, como indígena contemporâneo, tirando aquela música do interior de um sistema cultural que pretendia dominá-lo ou até mesmo eliminá-lo, né? Em outras palavras, a simulação de uma suposta cópia melódica de outra cultura, como o hino de Santa Maria ou da mazurca, tem para nós uma natureza ambígua, porque nesse caso a expressão sonora se torna assim multivocal, sabe? Isto é, ela inclui nas sonoridades daquela rabeca outras vozes, tanto as vozes nativas como as vozes coloniais, vamos dizer assim. Vozes que antes de Leonildo entoaram mazurcas e hinos religiosos em outros contextos e tal. Nesse sentido, a rabeca de Leonildo Clemente torna reconhecível para a chamada cultura branca a sua própria expressão ticuna, pois afinal de contas Leonildo está performando com o som de sua voz, enquanto som de rabeca, com seu próprio timbre, sua gestualidade, sua ontofonia, vamos chamar assim, que não deve ser escutada apenas com a lógica da cópia, da redução ou da perda de musicalidade autêntica dos indígenas. Nesse caso específico, alternativamente, sugerimos que, ao invés de pensar que o rabequeiro indígena estava copiando uma melodia exógena à sua cultura, podemos imaginar que a sua performance estaria mobilizando uma grade epistêmica ticuna para tocar hinos e mazurcas. Trata-se de uma expressão sonora que, afinal, reafirma como o rabequeiro Leonildo tinha uma prática de conhecimento que, afinal, era nativa, se tornava nativa, porque passa a ser mobilizada pelos ticuna, né, rabequeiros contemporâneos dele, né? Eles também querem tocar rabeca, seja qual melodia for. Nesse sentido, ao finalizarmos essa primeira parte do nosso episódio, podemos imaginar que arquivos sonoros como estes que ouvimos não tratam de registrar apenas uma certa prática musical ou mnemônica entre os ticuna. Podemos imaginar mais que isso dos arquivos sonoros, né? Se passarmos a considerar que tocar o chamado repertório dos brancos pode ser também um modo local de comunicar o seu próprio entendimento histórico sobre o que aconteceu durante o período de exploração da borracha, ou sobre o que vem acontecendo na intensidade dos contatos e trocas culturais entre os povos naquela região do Alto Solimões. E a rabeca está no meio disso tudo, né? E é por isso que a gente está aqui encerrando a primeira parte do episódio. Se vocês gostaram do conteúdo, indique aos amigos, né? Compartilhe, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo mês com a segunda parte do caso da rabeca entre os ticuna, ou também conhecido como os maguta. Grande abraço, minha gente, e até a próxima.